Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar, desta feita sobre gestão e liderança. Hoje temos Diogo Mendonça, que vai falar-nos destas matérias, da importância de ser um bom líder. O Diogo possui um mestrado em Engenharia de Materiais e Dispositivos Biomédicos. Em 2015 participou no programa COITEC, um programa de formação para projetos de base tecnológica. Ganhou 3 prémios de empreendedorismo em Portugal e, portanto, também o primeiro prémio no concurso de inovação Cardio Arena. É apaixonado por empreendedorismo, ensino, coaching, futebol americano, liderança e música. Diogo, muito obrigado por teres aceitado o convite para estar aqui no Startup Labware. Eu passo-te então a palavra para falares sobre gestão e liderança. Relembro os nossos participantes que este é um webinar dinâmico, portanto, queremos também que utilizem aqui o nosso chat e que façam perguntas, não é? Sobre o que achem pertinentes neste âmbito. Portanto, sintam-se à vontade para fazer todo tipo de questões relacionadas com este tema. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Deixa-me, antes de mais, agradecer o convite. Estou mesmo entusiasmado por aqui estar. É uma experiência muito interessante. Eu já estive também do outro lado, já estive envolvido nas demandas empreendedoras. Eu espero que vocês concorram massivamente a estas iniciativas. Posso-vos dizer que foram dos anos também mais incríveis que tive em toda a minha vida. Portanto, os anos em que estive dedicado a estas atividades empreendedoras. Vou agora partilhar a apresentação. Ok. Conseguem ver? Já está tudo operacional? Sim, está tudo, Diogo. Ok. Obrigado. Muito bem, então vamos começar com este webinar de gestão e liderança. Tem aqui o meu e-mail, se precisarem de me contactar. Então começamos sempre com o mais básico, com as primeiras definições. O que é um gestor ou gestora, o que é gestão e o que é liderança. E é muito comum confundir-se os dois termos, gestão e liderança. Mas a verdade é que são coisas diferentes. Não são a mesma coisa, porque normalmente aparecem associadas, pois complementam-se, ok? A verdade é que liderança, e não é só na gestão que pode existir liderança, ok? A liderança pode existir também noutras situações e noutros contextos das nossas vidas e do nosso cotidiano. Por exemplo, só para vos dar um pequeno exemplo, as minhas referências de liderança são, sobretudo, atletas de alta competição, mas também já lá chegaremos. Então, de que é que trata a gestão? A gestão trata da habilidade de gerir, controlar, decidir, lidar e supervisionar. Portanto, os gestores são pessoas metódicas que planeiam, organizam e coordenam as atividades de uma empresa ou organização. Ou seja, o gestor normalmente tem um foco para quê? Para objetivos, para metas, objetivos, políticas e processos. A liderança, por sua vez, está relacionada com o quê? Com a capacidade de inspirar, com a capacidade de motivar, influenciar e desenvolver pessoas. Portanto, aqui o foco da liderança está nas pessoas. Agora, aqui um pequeno resumo. A gestão, então, mantém uma organização em funcionamento e a liderança alinha as pessoas, como podem ver aqui nesta imagem, alinha as pessoas à visão da organização, como através da comunicação, da inspiração, da motivação e do desenvolvimento pessoal. E, efetivamente, para uma organização ser gerida de forma eficaz, é preciso que gestão e liderança atuem de forma complementar.
Ok, agora temos aqui dois conceitos interessantes, que são liderança inata e liderança aprendida. A liderança inata, João, se tiveres alguma questão, podes me interrompendo. Ok, ok. Até podemos fazer isto um pouco mais dinâmico. A liderança inata era uma teoria, e é uma teoria, já desde os finais dos anos 40 do século XX, que era a teoria dominante. E em que é que consta esta teoria? Esta teoria defende que a liderança era uma característica inata da própria pessoa, ou seja, que nascia com a própria pessoa. Os líderes eram vistos como seres incríveis, considerados superiores às outras pessoas. Porquê? Porque apresentavam características individuais, intelectuais, sociais, psicológicas, físicas, muito peculiares. Depois, com o tempo, surge uma nova teoria que defende que não, a liderança, os líderes não são fabricados, nem são feitos por encomenda, mas podem ser construídos. Aqui, a liderança, ou o líder, faz-se através da aprendizagem e da experiência. Ou seja, é possível que uma pessoa consiga aprender, primeiro, adquirir e desenvolver competências, atitudes, habilidades, capacidades para ser líder. Como? Através da reflexão, através da aprendizagem contínua, da melhoria contínua e do desenvolvimento pessoal. Ok. Agora, passando à frente, sobre valorização da liderança. Porquê? Fala-se muito de liderança hoje em dia e a verdade é que tem sido muito sobrevalorizada, em parte por causa de falsas convenções e estereótipos modernos. Há pessoas que acham que ser líder, e como disse anteriormente, é sinónimo, é automático, praticamente, é automaticamente sinónimo de sucesso. Que um líder é um ser escolhido, que é muitas vezes considerado um ser superior. Mas isto é errado. Para já, ser líder não é necessariamente sinónimo, ou ser-se líder não nos torna necessariamente bem-sucedidos. Os líderes também falham. E isso é comum a todos os líderes, e ainda bem que falham, porque é com os erros que aprendemos. Mas é comum em qualquer pessoa. Portanto, os líderes também falham. E como em tudo na vida, também há bons e há maus líderes. Mas há toda aqui uma convenção líder-cêntrica completamente errada, pois é precisamente o oposto. O papel do líder não é centralizar-se nele próprio, mas sim no desenvolvimento dos outros. Okay? Ser líder é tudo menos eu, é tudo menos ser superior aos outros, mas tem tudo a ver com inspirar, desenvolver e motivar as outras pessoas e agir sempre sobre algo maior do que si próprio. E, como eu disse também anteriormente, é verdade que todos podemos ser líderes. Podemos ser líderes nas nossas vidas, podemos ser líderes nas coisas que fazemos, nos compromissos, nas responsabilidades que vamos assumindo. E é nesse ponto que eu agora quero me focar, que há pessoas que, mesmo que não queiram ser líderes, eventualmente terão que agir como tal em algum momento das suas vidas. E isto faz-me lembrar uma célebre frase do Homem-Aranha, que foi o tio Ben, o Uncle Ben, que dizia ao Peter Parker, que era, não sei se te lembras, João? Sim, sim. Grandes poderes exigem grandes responsabilidades, não é? E, portanto, com um grande poder, com uma grande... portanto, vem sempre uma grande responsabilidade. Exatamente, exatamente. Eu também tinha uma questão para te fazer em relação a isso, e também fazendo a ponto aqui com os empreendedores e com o empreendedorismo. Tu consideras que um empreendedor tem necessariamente de ser um líder, ou é uma condição essencial para um empreendedor? O que é que achas da tua perspectiva? Como eu disse, deveria ser, e todos temos essa capacidade de nos tornarmos líderes. Obviamente que um empreendedor também pode ser um gestor e pode estar focado noutras atividades, digamos assim,
mas seria uma mais-valia se também exercesse a liderança. E é por isso que a liderança está muitas vezes associada à gestão. Mas, por vezes, nós temos as duas coisas separadas. Podemos ter gestores mais focados para o processo, mais focados para as atividades, para os objetivos, e podemos ter líderes mais focados para as pessoas, para o seu desenvolvimento, e é importante que isso também aconteça. É importante que haja as duas faces da moeda. Portanto, os gestores focados para os processos, para as metas, para os objetivos, e líderes focados nas pessoas. E isto é muito interessante porque os líderes, quanto mais se focarem nas pessoas, melhor, porque eles sabem que se inspirarem as pessoas, se apoiarem e se desenvolverem as pessoas, eles vão conseguir atingir os resultados que é preciso que se consigam atingir, que sejam necessários atingir. Mas vamos agora para o próximo slide, que tem a ver com os resultados, que esta também é outro estereótipo relacionado com liderança. E eu creio que isto tem tudo a ver com o facto da comunicação hoje em dia e aquilo que passa nos mídias sobre a liderança. Hoje, por exemplo, vemos nas campanhas e na comunicação e nas campanhas de marketing, nos produtos, o produto da empresa XYZ é o produto líder. Portanto, usa-se muito esta terminologia líder. Só que depois acabam por se fazer generalizações e associar-se o conceito de líder nas pessoas como alguém que está muito focado nos resultados, e o que não é verdade. Portanto, como vimos antes, o líder foca-se essencialmente nas pessoas. Quem se preocupa normalmente com objetivos e resultados são os gestores, e eu não quero dizer que os líderes não se preocupam também com os resultados, porque o líder, acima de tudo, é uma pessoa que quer contribuir ativamente para o seu grupo ou organização. O que eu quero dizer é que os líderes devem focar-se essencialmente nas pessoas, porque eles sabem que se inspirarem as pessoas, se motivarem as pessoas, se desenvolverem, eventualmente toda a equipa, todo o resto melhora e os resultados acontecerão normalmente. E para reforçar este aspecto de melhoria contínua, eu trago-vos aqui um exemplo que encontrei no livro Atomic Habits, ou Hábitos Atómicos, de James Clear, e é um exemplo muito interessante. Só para dar uma nota, acho que é um livro que recomendo para os empreendedores, e até posso dar aqui um pequeno spoiler relativamente ao livro, em que a narrativa principal tem a ver com melhoria, e o facto de melhorarmos em cada dia 1%, se nós melhorarmos em cada dia 1%, nós conseguiremos alcançar, no fim do ano, estaremos 37 vezes melhores do que éramos antes. É uma narrativa interessante, e foi neste livro que eu também retirei o exemplo e da importância da melhoria contínua, que tem a ver e esta história que vos trago tem a ver com a equipa de ciclismo britânica. Eu não sei se vocês sabem, mas a equipa de ciclismo britânica, até 2003, teve que lidar com quase 100 anos de pura mediocridade. Eles, em 100 anos, não conseguiram ganhar uma única medalha nos Jogos Olímpicos. E os resultados na Volta à França foram ainda piores. Em 110 anos, nenhum ciclista conseguiu ganhar uma medalha olímpica. Então, este senhor que está aqui na foto, o Dave Brailsford, foi contratado para, como é normal, foi contratado para colocar, então, esta equipa de ciclismo britânica na trajetória certa. E o que o distinguiu dos outros treinadores era o seu afinco, o seu compromisso a esta filosofia de agregar pequenos ganhos, ou seja, procurar por pequenas áreas de melhoria em tudo o que se faz. E então ele e a sua equipa técnica de ciclismo começaram a ir à procura então, destas pequenas margens de melhoria em coisas tão elementares como estas. Por exemplo,
eles redesenharam os assentos das bicicletas para se tornarem mais confortáveis, colocaram óleo sobre as rodas das bicicletas para melhorar a adesão ao solo, pediram aos ciclistas para vestirem calções aquecidos eletricamente para manter a temperatura ideal dos músculos. Outro exemplo, usaram sensores para monitorizar a resposta dos atletas a um estímulo, a um treino específico. E não ficaram por aqui. Por exemplo, eles contrataram médicos ou profissionais de saúde para ensinarem os atletas a lavar as mãos. Para quê? Para evitar que eles ficassem constipados. Algo que nós fazemos agora de forma muito rotineira hoje em dia, por causa desta situação de Covid, eles já tinham esse cuidado. E a verdade é que estes pequenos incrementos, à medida que se acumularam, fizeram com que os resultados aparecessem. E é isto que acontece. Os resultados, eventualmente, acabam por aparecer. E aqui está, em 2008, 5 anos mais tarde, a equipa de ciclismo conseguiu ganhar 60% das medalhas nos Jogos Olímpicos. Em 2012, nos Jogos Olímpicos de Londres, conseguiram ganhar 9 recordes olímpicos e 7 recordes mundiais. E depois, nesta janela de 2007 a 2017, conseguiram ganhar 178 campeonatos do mundo, 66 medalhas olímpicas ou paralímpicas e 5 voltas à França. Ok, como é que isto aconteceu? Portanto, uma equipa que anteriormente era normal, certo? Como é que conseguiu transformar-se subitamente e conquistar campeonatos do mundo com pequenas mudanças que, à primeira vista, não eram capazes de produzir um efeito tão inesperado como este? E aqui está um exemplo de gestão e liderança e do impacto que o desenvolvimento dos atletas, conjugado com a melhoria contínua dos processos, pode ter nos resultados finais. É só ver. E agora o ponto que eu considero que é um dos mais importantes para um líder, é o team player. E o que é isto, team player? Grandes líderes geralmente são grandes team players e vice-versa. O team player é aquela pessoa que quer mesmo contribuir e quer contribuir ativamente para a sua organização, de forma a completar tarefas, objetivos, e mesmo, ou até mesmo gerir projetos. Mas, acima de tudo, um team leader deve mesmo ser um team player. O team leader não deve ser aquele tipo de pessoa que dá ordens e que espera que os outros, os seus colegas de equipa ou as outras pessoas obedeçam e façam exatamente o que ele diz. Então, antes de tudo, um team leader deve ser um team player. E como team players, os team players geralmente gostam de ser envolvidos. E eles motivam-se mesmo assim, gostam de ser envolvidos nas coisas. Normalmente um bom team player oferece e pede ajuda. Quando quando estes team players veem alguém que está atrapalhado com alguma tarefa, que não está a conseguir lidar com isso, com a execução de alguma tarefa ou função, os team players oferecem-se para ajudar. E é nestes momentos difíceis, que os team players estão lá. Eles estão sempre presentes nos momentos difíceis. E depois também não se acanham de fazer questões, pedir ajuda, porque muitas vezes há esse receio e há esse orgulho de não pedir ajuda, mas se efetivamente nós estamos a comprometer a equipa e o desempenho da equipa, nós devemos pedir ajuda. Team players escutam ativamente, portanto, eles ouvem atentamente o que os outros colegas de equipa lhes dizem e só respondem depois de refletir sobre os assuntos. Fazem questões quando não entendem, não ficam a enrolar, nem dizem que sim só para agradar. Se eles não entendem, eles perguntam. Comunicam, e a comunicação é essencial neste sentido,
é importante que toda a gente esteja alinhada, esteja atualizada e alinhada. Eu já tive problemas neste sentido, relacionados com neste sentido da comunicação. É importante que haja uma comunicação transparente. Às vezes, qualquer omissão de informação, deliberada ou não, pode criar alguma confusão, gerar mal-entendidos, e isso acaba por comprometer o ambiente de equipa e afetar o desempenho. Portanto, sempre que possível, e nem sempre é possível comunicar tudo abertamente, mas sempre que possível, devem ser transparentes e comunicar constantemente com as equipas. E os team players geralmente gostam de ser envolvidos nas tomadas de decisão. Portanto, sempre que possível, envolvam-nos nas tomadas de decisão, não os deixem à parte. Respeitam os outros. Os team players sabem que cada um tem características únicas, que cada um tem a sua função, que cada um tem o seu papel. Ninguém é mais importante do que o outro e estarão sempre lá para o que for preciso. Resolvem problemas, se há um problema, eles tentam resolver, refletem, pedem feedback e ativa e proativamente tentam resolver. Agora, outra coisa muito importante, celebram os sucessos, e celebram os seus e os da sua equipa. Se um colega da minha equipa é bem-sucedido, então eu também sou bem-sucedido. Os team players sabem que o sucesso da equipa é o seu próprio sucesso. E além disso, eles demonstram um interesse genuíno em conhecer os elementos da equipa. Têm um interesse genuíno em saber um pouco mais da vida das pessoas, o que é que elas fazem, da vida pessoal, mas não é para fazer fofoca, porque as fofocas são dos comportamentos mais tóxicos que podem existir na organização. Há de facto um interesse genuíno em conhecer as pessoas e dar-se bem com elas. Eu tinha aqui uma questão relativamente também ao papel dos líderes enquanto team players, que também é a parte do apoio quando, por exemplo, um colaborador, um colega está numa fase menos boa, então, quando as coisas não correm bem, e aí também perceber qual o papel do team player também em puxar a equipa para cima e em enfrentar os desafios, porque sabemos que muitas vezes, seja no desporto, seja na vida profissional, isso acontece, e portanto, o que é que achas então, qual o papel dos team players nesse sentido? Bem, os team players, eles apoiam-se mutuamente em tempos difíceis. Portanto, qualquer team player, sempre que vê alguém a passar dificuldades, ele vai até essa pessoa e vai tentar ajudar de alguma forma. O líder também o deve fazer, mas como eu disse, antes de ser um líder, deve ser um team player. Portanto, um team player, por definição, e é algo que é basicamente intuitivo, vai acabar por fazê-lo. É como se fosse um tipo de chamamento. Ele tem aquela necessidade de ajudar, vê que aquele elemento de equipa está a passar dificuldades, está a ter dificuldades, e que isso pode atrasar o progresso e o desempenho da equipa, então vamos ajudar esse elemento de equipa que está mais atrasado, que está a lidar com essas dificuldades, para que todos consigamos progredir. E é um pouco nesse sentido. Portanto, os team players têm sempre isso em mente e querem sempre ajudar os outros que estão com dificuldades. Todos os elementos da sua equipa que estão com dificuldades. Não sei se respondi à tua questão, João. Sim. Perfeito. Boa. E agora vamos para outra coisa que eu vos queria mostrar, que é um artigo muito interessante que eu li há alguns dias, que tem a ver com esta forma de pensarmos na nossa vida como um trabalho de equipa. E eu confesso que este tipo de filosofia acabou por mudar um pouco a minha visão sobre muitas coisas, sobre até a própria vida em particular. E como vocês podem ver, e como o João também disse na minha introdução, eu sou muito apaixonado por futebol americano, e este desporto permite-me retirar muitos ensinamentos para a vida e mesmo sobre a liderança. E um dia estava eu a fazer as minhas pesquisas e estava na internet à procura de informações e acabei por encontrar este artigo. Então abri o link e acabei por ficar mesmo entusiasmado com esta leitura, porque constatei que há de facto
outras pessoas que pensam efetivamente como eu e que aplicam metáforas, este tipo de metáforas para o dia-a-dia. Portanto, eu não sou o único maluquinho aqui do sítio, há outras pessoas que também fazem este tipo de reflexões e esta muito, muito curiosa em particular, porque, segundo este autor, James Clear, se nós pensarmos na vida como um trabalho de equipa, para ele isso é muito importante e acaba por ser isso que, no fundo, cria um verdadeiro propósito para as nossas vidas. Nós somos constantemente bombardeados com este tipo de informações e mensagens na internet e nas redes sociais que temos que fazer o que gostamos e que temos que viver uma vida com propósito e com significado e cheia de realizações. Mas a verdade é que isso é mais fácil na teoria do que na prática e por vezes isto parece tudo muito, muito abstrato. Então, se nós, isto é funciona um pouco à base da ciência comportamental, se nós pensarmos na vida como um trabalho de equipa, conseguimos delinear um plano e tomar passos concretos para, de facto, vivermos vidas com sentido. Então ele estrutura esta forma de pensar em 4 partes. Uma missão, e qualquer equipa tem uma missão. Imaginem a vida como uma Super Bowl, uma Liga dos Campeões ou uma Volta à França. Depois, qualquer equipa mede-se por alguma coisa, não é? Mede-se por vitórias, pode ser por derrotas, pode ser por campeonatos. Agora, a minha questão aqui é como é que vocês medem a vossa vida? E vocês até podem fazer esse exercício depois em casa. O que é que são vitórias para vocês? Por exemplo, para mim uma vitória, agora e depois desta situação de Covid, uma vitória é passar tempo de qualidade com a minha família. É ter tempo para dedicar ao meu cão, para o passear, para fazer coisas que gosto, para ter tempo livre para fazer esse tipo de coisas. Para mim isto é uma vitória. E para vocês? E o que é uma derrota? Ainda sobre este ponto, muito interessante, a importância da equipa para termos sucesso e para conquistarmos os nossos objetivos. E a nossa equipa aqui pode ser a nossa família, podem ser os nossos pais, podem ser professores, podem ser amigos. E quando nós começamos a pensar assim, chegamos mesmo à constatação de que o nosso sucesso está muito dependente das pessoas que nós temos ao nosso redor, que nós temos à nossa volta. Empiricamente, quase que este mindset, esta forma de pensar, leva-nos a chegar a essa conclusão. E uma boa missão de vida, posso-vos dizer, é sempre sobre algo que é maior do que a própria pessoa. Depois, o segundo ponto, coaches ou treinadores. Portanto, os treinadores e qualquer equipa tem orientação e direção. Os treinadores são responsáveis para nos manter focados, para nos desafiarem a sermos melhores e para procurarem por áreas de melhoria. Depois temos o líder, cá está o líder, e aqui o líder pode ser, como eu disse anteriormente, quem são os líderes aqui neste caso? Quem são os líderes? Somos nós somos líderes das nossas próprias vidas. E como líderes, também devemos ser excelentes membros de equipa, lá está, team players, deveremos ser, naquilo que nos compete, deveremos ser muito bons a executar. Nós não devemos ser aquele tipo de líder que diz, que manda e que espera que os outros obedeçam. Portanto, naquilo que nos compete, devemos ser muito bons a executar, devemos contribuir e devemos deixar o trabalho feito. Membros de equipa. Quem são os nossos membros de equipa? São aqueles que nos apoiam nas nossas missões e que acreditam nas nossas causas. São também aqueles que se conectam aos nossos valores e que nos apoiam na conquista desses objetivos. Portanto, estas pessoas que se conectam aos nossos valores, que se conectam às nossas crenças e que nos apoiam para conquistarmos esses objetivos, são efetivamente os nossos membros de equipa. Portanto, é algo muito interessante também para transportar, um conceito muito interessante para transportar para a vida. E agora chegamos à parte de que fala-se muito sobre os atributos de líderes incríveis, o que é que faz um bom líder, e muitas vezes utilizam-se definições um pouco ambíguas.
Eu vou focar-me essencialmente em 3 conceitos, que são competência, caráter, integridade e ética de trabalho. Para mim são absolutamente fulcrais. E eu poderia chegar aqui, a esta apresentação, e colocar definições retiradas da internet e a Wikipédia, colocava aqui definições muito filosóficas, interessantes, mas o problema dos estereótipos eu acho que está aí, está nesta ambiguidade das palavras e das definições. Então eu preferi trazer-vos um exemplo concreto em que eu acho que este tipo de exemplo pode ajudar a perceber melhor o que é que são estes conceitos, o que é que são estes conceitos na prática. Então, o exemplo que eu vos trago é de um jogador de futebol americano chamado Alex Smith. Eu não sei se vocês sabem, mas isto também foi um assunto muito badalado, pelo menos em março, abril. Este jogador lesionou-se a jogar futebol em novembro de 2018. E foi uma lesão muito grave. Foi uma lesão muito feia. Como vocês podem ver aqui na imagem, isto foi uma fratura exposta. Tecnicamente, eu acho que se chama fratura exposta. Deixem-me ver. Fratura espiral e composta, exatamente. Fratura espiral e composta na perna direita. Então, depois que foi operado, o Alex Smith teve uma infecção que levou à morte dos tecidos moles e que causou uma sepsis, o que exigiu que ele fosse submetido a 17 intervenções cirúrgicas. Ora, muitos médicos acharam que ele poderia morrer por causa de complicações na perna direita. Outros consideraram que a perna dele poderia ter que ser amputada acima do joelho. Depois ele teve que usar este dispositivo de fixação externa. Como podem ver, era parte do seu processo terapêutico e de reabilitação. Teve que usar este dispositivo durante um ano. Muitos duvidaram que ele conseguisse voltar ao campo de jogo. Em julho de 2020, eis que, e depois de outros exames, evidentemente, ele conseguiu voltar ao campo de jogo. E ele teve uma temporada em que ainda conseguiu jogar 8 jogos, 6 como titular. E ajudou a conquistar, ele liderou a equipa e ajudou a conquistar a divisão leste da Conferência de Futebol Nacional. Portanto, o título da divisão leste da Conferência de Futebol Nacional. Portanto, isto é incrível. Isto mostra claramente um exemplo de alguém que tem competência, tem caráter, integridade e ética de trabalho. Competência, uma pessoa claramente competente. Pois ele é um líder, é uma pessoa que serve os outros e que literalmente lhes passa a bola para que os seus colegas de equipa e, consequentemente, a sua equipa progrida no terreno de jogo ou marque pontos. Essa é a principal função do capitão de equipa do futebol americano. E depois, caráter e integridade. Pessoas que têm integridade, as pessoas que têm integridade, para as outras pessoas, nós sabemos que pessoas com este tipo de atributos vão sempre tratar-nos bem, vão sempre fazer o que é correto, vão sempre fazer o que é melhor para o negócio ou para a organização. As palavras, as decisões, as ações, as metodologias, tudo conta para criar os valores e a cultura das organizações. Portanto, palavras, ações, decisões e metodologias positivas também criam culturas e organizações positivas e saudáveis. Ética de trabalho. Com este exemplo temos uma pessoa que se comprometeu com a sua equipa para atingir metas e objetivos, teve que lidar com adversidades, com agruras, que teve que as enfrentar, que sempre acreditou que poderia voltar ao campo de jogo, conseguiu voltar e ajudou a conquistar o título da divisão leste da
de futebol nacional. Exatamente. Portanto, impressionante. Se permites, eu acrescentaria também aqui a capacidade de resiliência, não é? O espírito de superação também, sobretudo perante uma adversidade tão grande sem dúvida, como o Alex Smith passou, conseguir superar-se e conseguir apresentar-se em campo e ajudar a equipa, é fantástico. Sem dúvida, sem dúvida. E sabes que isso também faz parte da ética de trabalho, porque ele poderia simplesmente ter desistido, mas ele esforçou-se para conseguir voltar ao campo de jogo e liderar a sua equipa. E só depois é que ele se retirou como jogador de futebol. Ou seja, isto a sua missão, não é? Exatamente, cumpriu a sua missão, levou o seu compromisso do início até ao fim, e só depois é que se retirou. E nós temos casos, muitas das vezes, nas empresas e nas organizações, de pessoas que começam os projetos, e isto custa mais quando são pessoas que dominam alguma skill ou habilidade, ou que são mesmo pessoas-chave dentro de determinado projeto. Quando essas pessoas abandonam os projetos a meio no início, isto é muito problemático. Deixam-nos ficar um pouco na mão, e mesmo para a organização e para quem está a gerir os projetos. Portanto, é importante, e isto tem tudo a ver com a ética de trabalho, é importante quando nós assumimos um compromisso ou uma responsabilidade, quando iniciamos um projeto, quando depositam a sua confiança em nós temos de levar os projetos até ao fim. Portanto, isto tem tudo a ver com a ética de trabalho e, como eu disse, estas são as principais características e atributos que acredito que tornam líderes incríveis. A capacidade de resiliência que falaste, e muito bem, essencial, muito essencial. Eu também consigo colocar esse atributo dentro da competência, porque na competência também temos competências técnicas e competências que estão mais relacionadas com soft skills. Portanto, é muito importante desenvolver esta resiliência, e normalmente desenvolves quando trabalhas, quando praticas alguma habilidade e estás continuamente a trabalhar para conseguir alcançar objetivos, para conseguir passar ao próximo nível. Portanto, eu acredito que isso é algo intrínseco e que está associado à competência. Fizeste muito bem referi-lo, porque essa qualidade é bastante importante, mesmo para qualquer empreendedor hoje em dia. Ter essa capacidade de resiliência e perseverança é crucial. E isto também vai levar-me ao próximo ponto, da resiliência e da perseverança, e de como é que nós podemos até aumentar esses atributos. Também é algo muito interessante que eu li, e que... Vocês estão a ver esta partilha? Sim. Ok. Uma teoria, uma perspectiva muito interessante que eu também encontrei neste livro, o The Alter Ego Effect, o efeito do alter ego, que fala na importância de ter referências, ídolos ou heróis no desenvolvimento do líder, e mesmo para empreendedores. Porque é que é importante que os empreendedores tenham consciência deste efeito? Isto é interessante também, eu também sou fascinado pela área da psicologia. Isto tem um efeito muito curioso. E eu encontrei até vídeos em que há de facto, transformações, completas transformações de pessoas quando usam este alter ego. E porquê é que é importante que empreendedores saibam disto? Porque eu também já lá estive. Começar um negócio, operacionalizá-lo, colaborar com outro parceiro, isso são coisas difíceis, são coisas desafiantes. E naturalmente que ao longo do caminho vão aparecer obstáculos, vamos ter que lidar com adversidades e vamos ter que fazer coisas para as quais não estávamos preparados inicialmente, não tínhamos formação ou não tínhamos as habilidades para lidar com aquele tipo de barreira naquele instante. Então depois temos medo, falta-nos a confiança, temos receio, ansiedade, stress, portanto, uma série de emoções negativas que fazem com que a nossa confiança fique abalada e que depois deixemos de ter ambição para apontar para objetivos um pouco mais ambiciosos.
Parece dramático isto, mas não é. E efetivamente nós temos essa solução dentro de nós. É uma capacidade inata, uma habilidade inata do ser humano, que é de mudar a sua identidade e de a alinhar para as qualidades ou atributos de algo ou alguém, para nos ajudar, por exemplo, na execução de alguma tarefa, ou simplesmente para adquirir resultados mais facilmente, ou mesmo para lidar com adversidades e dificuldades. É um conceito muito interessante. Eu até vos posso dar aqui dar exemplos de pessoas que usam alter egos. Eu não sei se vocês sabem, mas a Beyoncé, a cantora Beyoncé, tinha um alter ego que era a Sasha Fierce, por exemplo. O Kobe Bryant. João, Kobe Bryant, sabes qual era o alter ego dele? Black Mamba? Exatamente, o Black Mamba. Tenho exemplos também como o Marshall Mathers, que é o Eminem. Portanto, nós temos o alter ego, Marshall Mathers, temos Eminem e temos Slim Shady. Portanto, um que era mais relacionado com partes mais cómicas, que era mais engraçado, que era mais controverso, um outro que era mais sério, mais filosófico, e o seu eu normal, digamos assim. A verdade é que este tipo de teorias e perspectivas pode ser interessante mesmo para nós lidarmos com dificuldades ou para lidarmos com coisas mais complexas ou com negócios, porque nós acabamos por fazer isto de forma inata. O ser humano tem esta habilidade inata de alinhar-se com as qualidades de outra pessoa, e é sempre positivo fazê-lo. Quando dizem ou quando colocam a questão de se és um líder ou se és um seguidor, cá está a prova de que ser um líder também pode ser um seguidor. Portanto, nós podemos efetivamente incorporar características e atributos de pessoas que admiramos para conseguirmos lidar com os nossos desafios na vida e no nosso cotidiano. Isto é quase, desculpa, Diogo, é quase se calhar um benchmarking que uma pessoa acaba por fazer de alguma maneira, de perceber também, ter algumas referências que podem orientar a nossa vida e o nosso Exatamente. E podem ser, e não tem que ser heróis fictícios da Marvel ou da Comics, podem ser também familiares, amigos, conhecidos. E outra coisa que eu quero referir é que vocês não podem, nem devem perder a vossa identidade. O que eu quero dizer é que podem sim admirar qualidades noutras pessoas, e esse tipo de fenómeno, esse tipo de capacidade vai acabar por fazer com que vocês consigam atingir melhores resultados. Acreditem, é uma questão comportamental e psicológica e que efetivamente tem resultados. E vocês até podem pesquisar e podem acabar por ver vídeos sobre o assunto muito interessantes. Também na NFL e no futebol americano. E o que eu quero deixar aqui claro, em jeito de conclusão, é que todos podemos ser líderes a seu tempo. A seu tempo e nas mais variadas situações, nos mais variados contextos. Um líder emerge dentro de nós. E ser um líder não é um cargo, é mais uma maneira de vida, é uma maneira de viver, é um estilo de vida. A questão mais importante é que tipo de líder, que tipo de pessoa que nós queremos ser. Porque se todos podemos ser líderes, agora o mais importante é o líder, é efetivamente a pessoa em que nos pretendemos tornar. Por isso, perguntem-se a vocês próprios em que tipo de líder se querem tornar. Procurem por referências, perguntem-se quem é o quê é que possui as características, os atributos que vocês pretendem incorporar. Usem essas vossas referências para lidar com as várias situações e os vários desafios da vida, do cotidiano. E, como eu disse, ser líder não é um cargo, é mesmo um estilo de vida. Deixo-vos com esta frase: Leaders become great not because of their power, but because of their ability to empower others. O que isto quer dizer? Líderes podem
são fantásticos, ou podem tornar-se fantásticos, incríveis, não é por causa do seu poder ou da sua força, mas por causa da sua capacidade de fortalecer os outros. E esta imagem é impressionante por causa disso. Portanto, vemos aqui uma menina, creio que é uma menina que tem um problema de saúde, aparentemente, e que tem uma t-shirt, está a segurar uma t-shirt, uma camisola do seu jogador de futebol americano preferido, e temos um desenho em que está a erguer os braços em sinal de vitória e de força, o que significa que esta pessoa efetivamente é uma referência para que ela se fortaleça e para que ela acredite em si própria, e portanto, e curioso que também ela possui um C, que é o símbolo para capitão. No fundo, ela também é a capitã, também ela é líder, e pode inspirar tantas outras crianças que passam pelas mesmas situações que ela eventualmente estará a passar. E por fim, obrigado por este webinar, por este momento. Obrigado. Cheguei agora ao fim da apresentação, estou receptivo para as vossas questões. Muito obrigado, Diogo. Eu penso que, olha, acabou de nos surgir aqui uma questão. Que conselho daria a um jovem estudante que quer arriscar-se no mundo do empreendedorismo? Portanto, temos aqui, fica então ao teu critério então a resposta a esta questão. Muito obrigado já pela Sim, muito obrigado pela questão. Antes de tudo, e isto também foi um erro que eu tive no passado, é importante não nos focarmos apenas nos objetivos, nas ideias. Nós podemos ter uma ideia completamente ambiciosa e termos um objetivo para lá chegar, mas o importante é nós investirmos tempo no processo em si, naquilo que eu também considero que são os sistemas. E nestes sistemas tem a ver, está relacionado com o trabalho de equipa e com os elementos que constituem a nossa equipa. Porque ideias há muitas e há ideias brilhantes, mas o mais difícil, para mim, que eu considero mais importante, é a execução, a implementação das ideias. E é importante que seja execuível, que as vossas ideias sejam execuíveis. E para serem execuíveis, é importante que cada um de vocês, quer seja o promotor da ideia e a sua equipa, a sua restante equipa, tenham as competências certas, as competências-chave para conseguirem implementar essas ideias. Porque mais importante do que a ideia é mesmo a implementação. Portanto, em vez de se focarem demasiado numa ideia super ambiciosa, foquem-se na implementação da ideia, na execuibilidade e naquilo que vocês podem fazer. Foquem-se nos vossos pontos fortes e trabalhem essas ideias. Normalmente o que acontece é que as ideias são tão incríveis, são tão de uma forma absurda, ou completamente surreal, mas são fantásticas e inovadoras, mas depois investidores vão querer evidências, vão querer provas, e é importante tê-las em vossa posse. É importante que vocês consigam implementar aquilo que dizem. Portanto, mais do que a ideia, para jovens empreendedores, porque eu também já fui, também tive ideias e lancei-me em concursos de empreendedorismo, mas posso-vos dizer que mais importante que a ideia é mesmo a capacidade de implementação e a execuibilidade e a equipa. Porque como podemos constatar nesta apresentação, o processo de nós lá chegarmos é mais importante que o resultado. Eventualmente, quando nós estamos a trabalhar, até podemos chegar à constatação de que, ok, o caminho não é por aqui. Quando eu estava a testar esta ideia, descobri outra, encontrei outra que é muito melhor e nós somos experts em fazê-lo. Portanto, foquem-se mais no caminho, no processo, na equipa, nas relações com a equipa, mais do que na ideia em si. Ok. Muito bem, muito obrigado, Diogo, pela tua palestra, pelos teus ensinamentos também aqui durante o webinar de hoje. Resta-me agradecer também a presença de todos os participantes.
neste webinar, e esperemos que isto possa servir também de ensinamento para o vosso futuro enquanto empreendedores. Só de ressalvar que vamos, no fundo, estes webinars que tivemos ao longo do mês de maio vão ser disponibilizados no canal de YouTube, estão a ser disponibilizados no canal de YouTube do PACT, do PACT, portanto, depois podem consultar todos estes webinars que tivemos a oportunidade de participar. Resta-me desejar então um bom fim de semana a todos, agradecer uma vez mais a presença do Diogo aqui neste webinar. Obrigado, João. E vamos a isso, portanto, empreendedores, seguir motivados e sejam líderes, sejam team leaders e portanto... Team players. E team players, exatamente. Team players, sobretudo. Exatamente, sobretudo, sem dúvida. Muito bem. Muito obrigado, Diogo, mais uma vez. Obrigado, João. Obrigado.